Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para o primeiro trimestre de 2021 da classe de jovens. Lição de número 11, nós estamos falando de um tema maravilhoso, ensina-nos a orar, e hoje nós vamos falar sobre este tema maravilhoso, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco, e eu quero deixar aqui já o card com todas as lições bem organizadas em uma playlist, e você só tem o trabalho de apertar o play, tá bom? Vamos fazer uma oração e após esta oração nós vamos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a Ti suplicamos e pedimos que o Senhor possa nos visitar neste momento e aplicar esta palavra ao nosso coração para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, se inscreva aí, por favor. Ative o sino das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário abençoado também. Nos motiva muito, tá? A continuar a produzir conteúdos para esta plataforma. Vamos então para a leitura do dia. O texto do dia está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6, que diz: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. A síntese, a oração sacerdotal de Jesus Cristo nos permite sentir quão profundo é o amor de Cristo pela sua igreja. E o texto bíblico proposto para esta lição é justamente o texto de João, capítulo 17, versículos 1 ao 4, versículos 9 ao 11, versículos 17 ao 19, versículos 22 ao 23. Dê uma pausa no vídeo, leia todo o texto e nós vamos já avançar na nossa reflexão a partir de agora. Lição de número 11, que será ministrada no próximo dia 14 de março em todas as igrejas Assembleias de Deus que usam, é claro, a revista de jovens da CPAD. A oração sacerdotal de Jesus. Nós temos 3 objetivos propostos para esta reflexão. O primeiro deles, demonstrar o contexto em que foi proferida esta oração sacerdotal. O segundo, dimensionar a importância da santificação para a vida cristã. E o terceiro, enfatizar a continuidade da missão da igreja. Então esta é a nossa lição, é o assunto proposto para hoje. Temos 3 pontos a serem abordados aqui. O primeiro, a expressão é chegada a hora. O segundo ponto, a expressão santifica-os na verdade. E o terceiro ponto, a expressão para que o mundo conheça que me enviaste. Então, dentro deste primeiro tópico tem um subtema em fervente oração. Há um hino lindíssimo da harpa cristã, número 141, que diz em fervente oração, e eu amo esse louvor e gosto de cantá-lo hora ou outra. Então Jesus, momentos antes de sua prisão lá no Getsemane, dirige-se a Deus essa oração que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Desde um pastor que ora pelas ovelhas que estão sob a sua tutela, um líder que ora pelos seus jovens, um professor de EBD que também ora pelos seus alunos, a oração sacerdotal de Jesus Cristo é uma referência de comprometimento de um líder para com Deus. O bom líder possui este referencial, e o referencial está em Cristo, e mais uma vez encontramos referencial em Cristo, hein? E a referência desta oração sacerdotal. Entre os objetivos das nossas orações por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, temos algumas preocupações, alguns anseios. Por exemplo, conheçam profundamente a Jesus e a sua palavra, que sejam preservados por Deus das influências do mundo, que gozem da verdadeira alegria em Cristo, que seus pensamentos e ações reflitam de fato a vida de Jesus Cristo, que busquem a unidade no Senhor, que anunciem o reino de Deus, né? E que permaneçam, né? Que sejam perseverantes na fé, permaneçam no amor e na presença do Pai. Essas são algumas motivações que apresentamos em oração quando oramos por pessoas que estão sob nossa responsabilidade. A oração sacerdotal, então, vai ser um marco no ministério de Jesus Cristo,
pois nos permite conhecer o cuidado que Jesus teve para com a grande amplitude dos desafios que seriam enfrentados por mim e por você, pela igreja. Então podemos observar que a vida de oração de Jesus era uma constante. O Jesus, ele vivia na plenitude dois ministérios importantíssimos, o ministério da oração e o ministério da palavra. Frequentemente, à luz das narrativas bíblicas, dentro dos evangelhos encontramos Jesus em oração. Durante o seu batismo, Lucas 3:21, de madrugada, Marcos 1:35, quando estava no monte, Mateus 14:23, antes de escolher os seus 12 apóstolos ou seus discípulos, Lucas 6, versículo 12, na transfiguração, Lucas 9:29, no Getsêmani, em Lucas 22:44, isso apenas algumas. Inúmeras outras vezes vamos encontrar a referência que Jesus estava em constante oração. Foram muitos os momentos que marcaram de fato o ministério de Jesus. E isso mostra que também a oração precisa marcar também a nossa vida, ou nossas vidas e ministério. A sua mensagem, a mensagem da cruz. Jesus inicia então esta oração sacerdotal falando: Pai, é chegada a hora. Mas que hora seria essa? Que hora tenebrosa de fato seria essa? O momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz para que todos nós tivéssemos e ainda vivamos e tenhamos acesso à vida eterna. O texto áureo da Bíblia Sagrada, qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer, tá bom? Não pode ignorar esse fato importantíssimo dentro do texto de João 3,16. Foi um ato movido por um amor que nós jamais poderíamos imaginar. Mais do que conseguimos senti-los nos transformando, nos envolvendo e nos direcionando a seguir a Cristo em todos os momentos de nossas vidas. Esse amor também nos leva a nos entregarmos diariamente em prol da salvação dos nossos irmãos. Em 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: conhecemos o amor disso, como? Que ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a vida por nossos irmãos. E isso é difícil. Como isso é difícil? Viver isso na nossa vida prática cristã é um dos maiores desafios, de fato, da nossa vida. Afinal, o Pai não quer que ninguém se perca. E isso é uma verdade. Deus não deseja que ninguém se perca. O segundo ou terceiro ponto, para a glória de Deus. Mediante o sacrifício da cruz que se aproximava, o plano divino de redenção da humanidade estava chegando no momento supremo, no ápice, onde o Cordeiro de Deus seria de fato agora oferecido como uma oferta, para expiação do pecado de toda a humanidade. Este Cordeiro substitutivo estava sendo entregado ali por nós. Essa é uma história movida ou não por amor? Fala a verdade. É amor do início ao fim, é intenso, é imensurável. Nós somos incapazes de tentar compreender com a nossa mente natural a grandeza deste amor. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, está escrito: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Veja, nós em hipótese alguma somos, ou seríamos, ou poderíamos ser em algum momento da nossa vida merecedores desse sacrifício. Aqui precisamos ter muita sinceridade, muita honestidade, deixar toda a hipocrisia de lado para responder com propriedade, com sobriedade, que nós jamais seríamos merecedores de tão grande sacrifício. Mas ainda assim ele nos amou, como o texto aqui, ora lido, fala justamente que ele nos amou primeiro. Então veja quão glorioso é este amor de Deus. Grande amor é o amor de Deus. Santifica-os então na verdade, é o segundo ponto.
e a tua palavra é a verdade. Olha a palavra aqui evidenciada como um dos pilares da fé e que também nos atrai esta condição de santificação. A palavra de Deus tem grandioso valor para aqueles que seguem a Cristo. Quando o mestre ora pedindo proteção divina, né? E também ele começa orando, e esta oração ele começa a pedir proteção, alegria, santificação, união e amor, o faz referentes aos que atendem aos requisitos básicos. Vejam, pertencem a Deus, creem em Jesus, são separados do mundo e guardam a palavra. Características, eu quero repetir cada uma dessas 4 características que precisam estar evidentes na nossa vida cristã. Esses requisitos são: pertencem a Deus. E aí, você pertence a Deus? Sim ou não? Creem em Jesus, ser separado do mundo e guardar a palavra. Bem-aventuranças nos são apresentadas na palavra para aquele que lê, para aquele que ouve, para aquele que guarda a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas e é apta para discernir as intenções do nosso coração. A palavra que é divinamente inspirada, que é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja plenamente instruído em toda boa obra. A palavra de Deus que é pura, que é escudo para todo aquele que nele crê. É a palavra que santifica, porque o próprio texto e o contexto aqui, ora lido, fala justamente dessa santificação, quando o próprio Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é o alimento sólido que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Há total necessidade da palavra de Deus na vida cristã. Que os livre do mal, é um pedido de Jesus na sua oração sacerdotal. Jesus, durante a sua oração especial, vai pedir então ao Pai que livre os seus filhos do mal. O amor de Cristo o impeliu a interceder por causa de cada um que teria que enfrentar estes desafios que se levantariam ao longo de todo o tempo e de toda a história da igreja na terra. Desde os momentos seguintes à sua crucificação até o dia de hoje, exatamente o dia de hoje, né? Mais adiante o mestre complementa pedindo que o Pai santificasse os seus filhos na verdade. Essa santificação também ela é gradativa, paulatina, né? Quando falamos de santificação, é justamente a mortificação da minha carne, é estar mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até que se torne de fato dia perfeito. Então este é um grande desafio também da vida cristã, pois é na santificação que nós fugimos da aparência do mal, afastamos-nos das influências malignas deste mundo e justamente nos aproximamos de Deus. Santificação é sinônimo de proximidade com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o mundo conheça que me enviaste. Odiados pelo mundo. Como o mundo nos vê? E aí, como o mundo te vê? Você tem dado dor de cabeça para o mundo? O diabo tem se preocupado com você? Hein? Qual o sentimento que as pessoas descrentes possuem por cada cristão convicto e comprometido com o reino de Deus? Você consegue responder essa pergunta? Você já parou para pensar, pelo menos, nesse ponto? Se nós, enquanto igreja, formos aceitos pelo mundo e bem tratados pelos não cristãos, algo está errado. Algo está definitivamente errado, porque o cristão ele faz oposição aos princípios que regem o mundo. Logo, não há concordância. Logo, não havendo concordância, o mundo não vai bater palma para mim. O mundo não vai me dar um atestado de aprovação para a minha conduta cristã. Logo, não haverá aceitação para mim. Então, aí sim eu estou numa direção bem boa, porque eu estou na contramão daquilo que o mundo prescreve, daquilo que o mundo exige. Então essa é uma característica cristã que precisa ser avaliada, né? Quer dizer que devemos desejar então sermos maltratados e odiados?
a resposta não é assim simplista, né? Nós não podemos responder sim ou não. Se acharmos aceitável e desejável tal situação, estaremos vivendo em um conformismo com as multidões que se perdem. Então veja, nós aceitamos o pecador como ele está. Veja, nós como líderes, as igrejas precisam aceitar as pessoas como elas vêm. Mas Cristo, o Evangelho, rejeita e não permite que essas pessoas continuem da mesma forma. E muitos não querem pregar esta mudança ou mostrar a direção para que haja uma mudança. E há certo conformismo, enquanto a palavra nos diz de forma clara, quando Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz no verso 2, e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável, a boa, perfeita vontade de Deus. O nosso coração deve almejar intensamente a conversão dessas pessoas, para que elas também venham confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Isso nós temos que viver. Então, não te sinta maravilhado quando perceber que o mundo lhe odeia, porque antes odiou o próprio Cristo. E o evangelista João, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 13, ele diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então não odeio a mim, não odeio a você, mas se odeio a Cristo que está em mim e que está em você. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu. A mim, disse Jesus. Nós não somos desse mundo e é por isso que o mundo nos odeia. Que isso fique claro, evidente na sua vida cristã. A obra parou ou ela continua? É claro que ela continua. Em um certo momento, Jesus, dando instruções finais aos discípulos acerca da frutificação do cristão, porque o cristão precisa ser frutífero, né? O cristão é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O cristão é uma semente, né? Que é uma terra em que uma semente foi lançada e que esta semente está produzindo. Ainda que produza a 30, outros a 60, outros a 100 por um, mas o cristão deve produzir, frutificar. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Com essa fala, Jesus Cristo nos deixa um grande desafio: continuar este projeto missionário, continuar com nossas ações evangelísticas para que o reino continue sendo ampliado dia após dia. Chegará a vez em que nós de fato vamos ser testados na íntegra em relação à nossa vocação cristã e aquilo que professamos, e precisamos estarmos preparados para este momento. Esta lição, que é a 11ª lição dos jovens, né, fala a respeito desta oração sacerdotal de Jesus Cristo, e que é muito importante aquilo que aprendemos aqui. Jesus intercede por si mesmo, por seus discípulos e pelos crentes que viriam a se converter em tempos futuros, né, a partir do tempo de Jesus. É um dos momentos mais difíceis do seu ministério na terra. O sacrifício da cruz se aproxima, ou se estava muito próximo, a sua prisão estava a poucos momentos de acontecer, e o mestre ainda tinha alguns minutos para buscar com ardor, com força, né, com toda a sua força para enfrentar os desafios que estavam ali propostos. São palavras que nos dão ânimo e nos fortalecem até os dias de hoje. E eu quero agradecer a você que está até aqui. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por tão grande ensinamento, e que, se você está aqui ainda, seja abençoado em nome de Jesus. Se você está aqui, então não saia antes de se inscrever neste canal. Ative o sino das notificações, deixe o seu like, o seu comentário abençoado. Nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e nos ajude então compartilhando no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, pelo Facebook. Nos ajude a crescer nesta plataforma, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, eu suplico a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que acender este conteúdo. Para a glória do teu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique bem, fique em paz e até a próxima.